Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Jaqueline Lima, sou maquiadora, escritora e mentora de automaquiagem. Aqui eu compartilho dicas de saúde e beleza para que você possa estar aplicando aí na sua casa e se sentir bem e confortável com a sua própria imagem. No vídeo de hoje vou falar um pouco mais além da maquiagem, mas como essa transformou a minha vida e como ela pode também estar transformando a sua. Lembrando que estamos no mês das mães e tudo isso começou a transformar na minha vida a partir do momento em que eu me tornei mãe. Então eu quero compartilhar esse conhecimento, esse momento com vocês e espero que vocês tirem proveito. Espero que vocês tirem proveito não só das técnicas de maquiagem, mas do conhecimento e de tudo que eu compartilho aqui com vocês. Então, bora pro vídeo. Bom, para iniciar, eu vou começar fazendo a limpeza da minha pele. Lembrando sempre que eu tenho uma pele madura, uma pele oleosa, com acne, com melasma, com algumas cicatrizes de acne. Então, vou usar produtos para esse tipo de pele. Vou usar a água micelar de rosa mosqueta. Eu gosto muito dessa água micelar, que eu acho que ela controla a oleosidade. E, aliás, vem falando exatamente isso, controle de brilho e oleosidade, além de deixar a pele hidratada, limpa. Ela limpa a pele de uma forma suave, sem deixar a pele com aspecto ressecado. Então, eu gosto muito. Eu aplico em todo o meu rosto. Estou usando hoje um lencinho. Ele não é um lencinho de papel, não é um lencinho mesmo, tipo uma toalhinha. E aí eu molho com água micelar e aí vou limpar toda a minha pele para estar fazendo a aplicação da maquiagem. Bom, vamos lá, pessoal. Como que eu comecei na maquiagem, como que eu iniciei e como a maquiagem tem mudado a minha vida ao longo desses anos, porque já tem alguns anos que eu trabalho com maquiagem, já vai aí para 7 anos que eu faço maquiagem, eu gravo vídeo aqui nas redes sociais, compartilho com vocês, né, dicas, truques de maquiagens e tutoriais como este que eu estou fazendo, do momento em que eu me tornei mãe, que tudo começou a mudar. Como que isso aconteceu? Bom, eu já estava casada já há 11 anos e ao longo desses anos eu já havia tentado engravidar, mas eu não conseguia. A médica falou comigo que eu tenho um ovário policístico, que seria muito difícil engravidar. E aí sempre rola aquelas conversinhas de que você não pode ter filho e que todo mundo tem filho e só vocês não, né? Quando eu tava ali na rodinha de amigos, sempre tinha esses comentários. E eu comecei a achar que eu não poderia mais ter filho. Mais não, né? Que eu não poderia ter filho, porque afinal de contas eu não tinha nenhum. E o meu marido também começou a pensar isso, achar que a gente tinha algum problema que não conseguíamos ter filho. Pessoal, eu usei agora a vitamina C, que eu gosto muito de usar a vitamina C na parte da manhã. Então, eu apliquei a vitamina C, deixei a minha pele absorver, em seguida vou vir com um sérum de ácido hialurônico. Bom, pois bem, e eu comecei a trabalhar numa padaria, trabalhava na padaria, e já tinha desistido de ter filho, já achava que eu não podia mesmo engravidar. Embora várias vezes eu conversava com a médica, falava com ela que se eu não podia ter filho era para ela me falar logo que eu não podia ter, porque aí eu não me preocupava mais, né, e tirava essa ideia da minha cabeça. Só que a médica falou comigo, já que não é que você não pode ter filho, você pode ter filho, mas vai ser mais difícil por conta, né, do ovário policístico e tudo mais. E aí, eu já estava há 1 ano sem tomar medicamento nenhum, sem nada, né, e desisti. Simplesmente desisti, falei, deixa, né, se Deus quiser que seja, vai ser, se não, não vai ser. E foi aí, exatamente aí que aconteceu. Eu estava no trabalho e uma colega de trabalho estava fazendo biscoito, preparando a massa de biscoito. E quando eu vi aquela massa de biscoito, eu pensei que era massa de doce. Pensei que era aqueles docinhos de festa que faz beijinho. E ela achou bem estranha essa pergunta, porque eu nunca fui muito disso, né?
Aí ela falou, já que você não tá grávida, não? Aí eu falei assim, não, não tô não. E ela falou, olha, eu acho que você tá grávida. E ela ficou insistindo, não, você tá grávida. Eu tenho certeza que você tá grávida, você não tinha essa barriguinha assim que você tem. Porque eu sempre fui magra, mas ela via uma barriguinha assim, bem no pé da minha barriga, no pezinho aqui da barriga, sabe? Ela via uma barriguinha ali que eu não via. E ela começou a falar isso. E eu falei que eu não tava grávida. E aí, a dona lá da padaria, que trabalhava junto com a gente, ela pegou, nós sempre fomos muito amigas, né? Aliás, mando um abraço para ela, para Cleice. Não sei se hoje ainda se chama Romana Delícias, lá no Espírito Santo, em São Domingos do Norte. Para quem conhece São Domingos do Norte, trabalhei lá nessa padaria da Romana Delícia, com a Cleice. E aí a Cleice falou comigo, falou assim, Jaque, se você estiver grávida, a gente precisa agilizar logo enquanto está no começo, porque quando você tiver de licença maternidade, eu vou precisar de uma outra pessoa para estar no seu lugar. Pessoal, acho que vocês estão ouvindo cachorro latindo, os passarinhos cantando. Mas enfim. E aí eu falei com ela, falei, não, não tô grávida e tal. Mas ela falou, já que vai lá, faz um exame, não custa nada. E aí a gente já tira essa dúvida. Falei, tudo bem. Até então, eu não sabia me maquiar. Além de não saber me maquiar, eu não gostava muito de maquiagem, sabe? E não tinha experiência, não tinha prática com nada disso. A única maquiagem que eu usava era um lápis de olho e um batom bem cor de boca mesmo. Então, eu fui fazer o exame e a gente tá olhando aqui para pegar a base. Fui fazer o exame e quando eu peguei o resultado do exame, antes disso, pessoal, a moça do laboratório já me conhecia, porque sempre eu tava lá fazendo exame que eu achava que eu tava grávida e ela sabia que eu queria engravidar e que eu não conseguia. Então ela também já me conhecia. E quando eu fui pegar o resultado, ela veio toda feliz me dando os parabéns que o resultado tinha dado positivo. E eu não acreditei. E aí ela ficou assim olhando pra mim, tipo meio em choque também. E aí ela falou: menina, é verdade, você tá grávida. Você queria tanto. Aí me deu os parabéns. E eu não acreditava que eu tava grávida. Porque, assim, já tinha passado, como eu falei, né, 11 anos e eu não conseguia engravidar e eu achava que eu não podia. Pessoal, eu tô usando agora o Blur Mágico da L'Oréal Paris. Eu amo esse produtinho. E eu uso, né, que ele serve como um primer, ó, para suavizar a textura da pele. Olha só, realmente é mágico, que ele vai suavizando, deixando a pele com aspecto lindo. Eu gosto muito de usar. E eu aplico aqui também um pouquinho, ó, só o dedinho sujinho, eu passo aqui para suavizar um pouco essas linhas também. E aí eu fui, meu marido tinha uma loja, cheguei na loja dele e falei com ele que o resultado tinha dado positivo, que seríamos pais. Ele, assim como eu, também não acreditou, falou da gente fazer outros exames, porém, como eu havia feito um exame de sangue, não tinha como dar errado. E como eu falei, até então eu não usava maquiagem, eu não entendia nada de maquiagem. E eu não tinha, sabe, um propósito na minha vida, assim, no sentido profissional. Eu só pensava em trabalhar. Vou aplicar a base que eu vou usar hoje é essa base Mate Real da Avon. Aliás, eu já vi vídeos meus aqui bem antigos que eu gosto muito de usar essa base. Ela tem alta cobertura, então hoje nós vamos fazer uma alta cobertura. A referência de cor dessa base deixa eu ver aqui, para 440 NF. Essa aqui, a tonalidade dela é diferente da que eu tenho normalmente que eu uso. A cor dela é um pouquinho diferente. Então, pessoal, aí o resultado deu positivo, descobri que estava grávida. Meu marido já empreendia, né? Ele já tinha a loja dele, mas eu trabalhava na padaria como caixa de padaria, né, como atendente, e enfim, aquela coisa toda. Passaram-se alguns anos, eu saí do meu trabalho, nós
viemos, né, para o estado do Rio de Janeiro. Morávamos no Espírito Santo, então viemos para o estado do Rio de Janeiro para ficar próximos da família, por questões de saúde e tudo mais. Durante esse período, eu parei de trabalhar. Tô aplicando, gente, com o pincel, ó, língua de gato. Eu já vou depositando e espalhando, mas depois eu vou vir com a esponjinha. Nesse período que eu parei de trabalhar, eu comecei só a cuidar da casa. E eu e meu esposo, nós muitas vezes, né, passamos por esse processo de começar do zero, sabe? De mudar de estado, de cidade, começar do zero. E foi isso que aconteceu quando nós viemos para o estado do Rio de Janeiro. Agora eu vou vir com a esponjinha úmida e vou dar batidinhas para uniformizar. Então, chegamos aqui, alugamos uma casa e começamos novamente a nossa vida aí. Porém, com a nossa filha pequena, nossa filha tinha apenas, acho que tinha uns 3 meses quando a gente mudou para cá. E nesse processo de mudança de estado, mudança de vida, mudança total, né? Adaptações, né? Porque ninguém vem com um manual sobre criar filhos. E durante tudo isso veio outros problemas, meu marido com depressão, entre outros problemas na família. E eu comecei a cuidar da casa, da minha filha, do meu esposo. Só que eu mergulhei nisso, assim, sabe? Quando você mergulha de cabeça numa coisa, foi exatamente isso que eu fiz. Mergulhei de cabeça, até porque foi, sabe? É algo assim que eu queria muito ter filho, né? E quando eu tive minha filha, tipo, ela, né, minha família que eu construí com o meu marido, se tornou meu mundo. E assim, não importa como eu estivesse, eu só queria cuidar da minha família. Só que a gente precisa ter um equilíbrio, porque nesse processo de cuidar da minha família, eu acabei esquecendo de cuidar de mim. E chegou um certo momento que eu não tinha tempo nem para me olhar no espelho, para fazer o meu cabelo, para fazer sequer qualquer coisa. Eu levantava de manhã no automático, levantava, preparava o café para o meu marido tomar café e trabalhar. E depois que ele tomava café, eu já preparava o banho da minha pequena, né? Porque ela mamava, tomava banho, e aí já ia arrumar a casa, lavar roupa, fazer papinha do almoço, fazer o almoço para o meu esposo e fazer as outras coisas, né? Limpar a casa de novo, lavar a louça, cuidar, dar banho na criança, dar comida, botar para dormir, enfim, 1 milhão de coisas que toda mãe, né, passa por esse processo. E o processo inicial é muito difícil, né, no início, porque é uma rotina nova, é tudo novo e você não tá acostumado com aquilo. Então, assim, aquela fase de adaptação. E como eu falei, nesse período, apesar de tudo isso, meu marido também, ele estava, né, passando por uma fase bem difícil, com depressão, e é uma luta muito grande, tanto para quem tem a depressão, quanto para quem convive com o depressivo. Só quem passa por essa situação vai entender o que eu tô falando. Então foi um período assim muito tenso da minha vida. E chegou um certo momento em que eu parei, me olhei no espelho e comecei a refletir. Comecei a pensar da pessoa que eu tinha me tornado. Comecei a pensar em quem eu queria me tornar. E tudo isso partiu depois da maternidade, que eu comecei a pensar como minha filha vai me ver quando ela me olhar nas fotos. O que ela vai falar sobre a mãe dela? Quem é a mãe dela? O que a mãe dela ensinou para ela? E a partir desse pensamento eu comecei a mudar tudo. Tudo, literalmente tudo na minha vida. Pessoal, apliquei o corretivo. Esse corretivo, ele é da Toque Especial Cosméticos.
Ele é assim bem clarinho, mas ele esfuma super bem. Ele é bem emoliente, por isso que eu apliquei assim. Eu venho com a esponjinha, ó, vou dando batidinhas para esfumar o corretivo. E com esse pensamento, eu falei para mim mesma que eu iria mudar a minha vida. Porque naquele momento, né, naquela altura do campeonato, como diz, eu já não estava trabalhando mais, então eu dependia do meu marido para tudo. A gente estava numa cidade, assim, começando de novo, do zero, apesar de estar com a família, mas é um pouco complicado, sabe? A gente tem a nossa responsabilidade, então nós nunca fomos de ficar pedindo ajuda para os familiares. Sempre resolvemos tudo, né, entre a gente. Porque eu e meu esposo, nós temos o seguinte pensamento. Desde o momento em que saímos de casa, que assumimos uma responsabilidade, essa responsabilidade é nossa. Cabe a gente resolver isso. Então, nós temos essa mentalidade. E aí comecei a pensar sobre isso. Como que minha filha me veria no futuro? Qual o exemplo que eu estava deixando para ela? Eu queria deixar para ela, eu quero, né, que ela tenha esse exemplo de uma mulher independente, de uma mulher forte. Apesar de estar casada, né, de estar com meu marido, ele é um excelente pai, um excelente marido, mas que eu tô aqui, né, a gente, como é que eu vou dizer, nós dois juntos criamos um equilíbrio, porque quando talvez a balança dele desça um pouco, a minha tá aqui para equilibrar. E quando a minha desça um pouco, a dele também tá aqui para equilibrar. Então, além de marido e mulher, nós somos amigos, nós somos companheiros, nós somos parceiros da vida, né? E aí eu comecei a pensar, falei, quero fazer alguma coisa diferente, algo que eu nunca fiz. E nessa busca, né, de conhecimento, de mudança, de transformação, me deparei com a maquiagem. Na verdade, comecei com a sobrancelha, o design de sobrancelha, e da sobrancelha eu vim para maquiagem. E cara, quando eu comecei na maquiagem, eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu comprei uma paleta de maquiagem, comprei no Mercado Livre uma paletinha de R$ 20 e ganhei uma outra de brinde. E eu tinha somente aquela paleta, uma base que eu havia ganhado, e essa base nem era no meu tom de pele, mas eu resolvi usar essa base assim mesmo. Para usar como pó para selar minha pele, eu usava um maisena, amido de milho. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube vários vídeos que ensinava truques de maquiagem. Então, acredite, muitos vídeos que vocês veem aqui no meu canal, lá do início, eu só tinha uma base, amido de milho para selar minha pele, um lápis de olho e uma paleta. E com essa paleta eu fiz 1 milhão de coisas. Eu fiz batom, fiz lápis de olho, fiz sobrancelha, fiz blush, fiz tudo. E foi assim que eu comecei. E isso é incrível porque começou a se tornar algo assim tão grande na minha vida. Pessoal, eu tô olhando aqui para pegar um pincel de contorno. Vou usar esse pincelzinho aqui. E a paletinha de contorno que eu vou usar essa paleta, eu vou usar esse pó da Melu, é um pó compacto, vou usar como contorno. E aí se tornou um propósito. Por que que a maquiagem se tornou um propósito na minha vida? Porque a primeira vez que eu me maquiei, que eu me olhei no espelho maquiada, sabe? A sensação que eu tive de, tipo, eu tô viva. Não sei muito bem explicar pra vocês, porque eu caí numa rotina que eu levantava de manhã, eu vai dar mamar, e aí você corre pra fazer as coisas de novo, e o dia vai passando, e quando chegava na metade do dia, eu percebia que nem escovar dente eu tinha escovado. Nem pentear o cabelo, que na verdade eu só levantava, fazia aquele coque no cabelo e já ia fazer as coisas. Realmente no modo automático. Pessoal, eu tô passando aqui esse pozinho, parece que ele não tá dando cor, mas ele tá assim, ele dá uma nuance, ó, uma sombra bem sutil, e é exatamente isso que eu quero deixar, pra ficar bem natural. E aí comecei essa mudança. E foi uma coisa até engraçada, a primeira vez que o meu esposo me viu maquiada, ele achou assim, diferente,
Mas ele não falou nada, ele ficou quieto, mas eu percebi no olhar dele que ele tava tipo meio assim, ué, ela vai sair pra algum lugar? O que que tá acontecendo? Porque a gente acaba, chega um momento que você já não quer mais olhar no espelho. E eu não sei, né, com vocês se aconteceram isso, mas tipo, a gente cobra às vezes do marido, né, o marido tá com a gente, ele sempre tava comigo, meu esposo tá até hoje, né, graças a Deus. Mas sabe aquela coisa de você se sentir bonita, se sentir olhada pelo seu marido? Só que a gente tem que se cuidar, porque é a mesma forma. Você casou, quando você casou com o seu esposo, né, com seu marido, você se sentiu atraída por ele, você viu algo nele, tudo bem que foi além da aparência, mas algo nele te chamou a atenção. E de início o que chama atenção é a aparência. Então, despertou algo em você. E aí, com o tempo, ele deixa de se cuidar. Então, a gente tem que se cuidar. E eu falo isso, assim, não só para a mulher, mas também para o homem, né? Seja o cara por quem sua esposa se apaixonou. Então, se cuide. Isso é bom para você, isso é bom para ela, isso é bom para os dois. E aí, o meu esposo, eu lembro que ele me olhou, assim, de uma forma diferente. E eu continuei nessa jornada. Eu vou até colocar um vídeo para vocês aqui, como que foi. E vários momentos do vídeo, na verdade, todos os vídeos que eu estou fazendo, a minha filha está comigo. Apesar dela não aparecer, mas ela sempre esteve ali comigo. Mãe, eu posso passar essa base? Passar em quem? Você? Não, fala em você. Em mim? Será? Porque eu não tinha com quem deixar a minha filha. Então ela tá sempre comigo, ela sempre estava ali comigo em todos os vídeos. Agora, para selar aqui abaixo dos olhos, eu vou usar o pó da Max Love. É um pó para pele morena. Eu vou aplicar ele com a esponjinha hoje. Vou tirar o excesso aqui, né, para não ter um acúmulo de corretivo ou base. Tô dando batidinhas. E aí eu venho com o pó. Então, depois que passou esse momento, né, do meu marido me olhar e ficar assim, isso também despertou algo em mim. E aí eu pensei assim, gente, isso é tão gostoso, essa sensação de você se olhar no espelho, se sentir empoderada, se sentir bonita, se sentir viva. E eu falei, é isso que eu quero, e eu quero levar essa experiência para outras mulheres, para outras mães. Eu quero que elas entendam a beleza que elas têm, que essa fase que elas estão passando, de se sentirem mal com a sua imagem, de não se sentirem bonita, de se sentir para baixo, isso é só uma fase, não é quem elas são de verdade. E aí eu comecei a estudar maquiagem, e comecei não só a estudar, mas a praticar, tanto em mim quanto nas pessoas à minha volta. E de cara eu já peguei uma maquiagem de 15 anos. E lembra que eu falei que eu não tinha os produtos, todos os produtos? Pois é, mas eu me virei e fiz essa maquiagem de 15 anos. E a minha cliente amou. Claro que assim, eu fiz de graça, eu não cobrei, eu fiz de graça. Mas eu pedi o feedback, fui conversando com ela e ela falou que a maquiagem durou a noite inteira. E ela dançou, suou, durou a noite inteira. Durante o processo que eu tava fazendo a maquiagem, tinha uma fotógrafa acompanhando, tirando foto de tudo. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. E, como eu disse, já colocando em prática tudo que eu tava fazendo. E, cara, quando você termina, quem é maquiador vai entender o que eu tô falando. Quando você termina de maquiar a sua cliente, que ela se olha no espelho, a reação é sensacional. Eu falo assim, até do olho encher d'água, porque, sabe, só quem passa por certas coisas, essa sensação, é difícil a gente explicar essa sensação em palavras, como você se olha no espelho, você se vê de uma forma diferente, você se vê ali linda. Isso não é superficial, gente. Estou falando sobre a maquiagem porque a maquiagem é o que vai despertar você. Mas não é só sobre a maquiagem, é sobre como você se vê. E isso, de fato, muda tudo no seu redor. Eu falo com propriedade, experiência, porque
A partir daí eu comecei a trabalhar com maquiagem e tenho até hoje, graças a Deus, esse privilégio de poder participar de momentos especiais na vida de pessoas, de transformar, de levantar a autoestima delas. E eu comecei até a escrever, eu tenho alguns livros que falam sobre isso, sobre a importância do cuidado, não só o cuidado físico, mas mental. Isso vai muito além da sua aparência, mas às vezes começa na aparência, começa com o simples fato de você se olhar no espelho, de você usar um batom, de você começar a se cuidar, de você pentear o seu cabelo de uma forma diferente, de você testar coisas diferentes. E isso traz uma reação química, isso traz um processo químico do nosso cérebro para o nosso corpo, que isso muda a sua atitude, isso muda a forma como você se vê, a forma como você age perante as pessoas. E, cara, é sensacional que com o tempo você vai ganhando autoridade, as pessoas vão vendo o seu trabalho, elas vão vendo você como uma autoridade, porque elas veem que funciona, que o que você faz, você tem dedicação, você tem amor pelo seu trabalho e, além de tudo isso, transforma, né? E não é só a transformação, como é que eu vou dizer, a transformação da satisfação de você ver o seu cliente feliz, mas também a transformação financeira, gente. Porque você começa a trabalhar de fato, só que com o que você gosta, com o que você ama. E eu tenho o privilégio hoje de trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto. Estou podendo até hoje ver a minha filha crescer, passar por todos esses processos, sabe, de conhecimento, estar junto com ela em toda essa etapa da vida que eu acho fundamental e que vai passar e não volta mais, sabe? É um tempo que não volta. Então, se você, amiga, tá se sentindo para baixo, tá se sentindo desanimada, tá desmotivada, seja com seu físico ou com a sua aparência, lembre-se sempre que você é uma pessoa incrível e você é capaz de fazer mudanças incríveis, tanto na sua vida quanto na vida de outras pessoas. Comece pelo simples fato de se olhar e de ver quem você pode se tornar, porque as pessoas são cruéis e às vezes as pessoas que estão próximas da gente, por mais que elas nos amem, elas também são cruéis às vezes com a gente, com alguns comentários que machuca, sabe? Porque quando eu comecei a fazer maquiagem, as pessoas, a maioria das pessoas que me apoiaram não foram pessoas da família, porque as pessoas da família olham e falam assim, isso não vai dar em nada. Elas veem o dinheiro, sabe? A maioria das pessoas, elas querem ver o dinheiro. Então, se você tá fazendo algo que você gosta e não tá tendo esse resultado financeiro, porque de início não vai ter esse resultado financeiro. É a longo prazo, é com o tempo. Então, no início, elas não vão acreditar em você. Mas não se importe com isso, porque quem tem que acreditar em você é você. E você, apesar de você conhecer um pouco do seu potencial, você vai se surpreender, porque você vai muito além do que você pode imaginar. Pessoal, não falei com vocês, mas eu apliquei o blush agora, é o da Joy. Ó, esse blushzinho aqui da Joy. Aliás, às vezes algumas pessoas me veem fazendo alguns tutoriais, não entendem por que eu mostro esses produtos mais baratinhos. Porque eu comecei assim, gente, todo início é difícil, então assim, comece com o que você tem. Não se preocupe em comprar produtos caros, porque um bom profissional, ele é bom independente do produto que ele está usando. Então, seja um bom profissional. E se você não quer trabalhar com isso, mas seja bom com você, use o produto que você tem, porque a partir daí você vai desenvolvendo técnicas, você vai desenvolvendo conhecimento que muita gente não vai ter. Porque quando você já começa com um produto muito bom, e pode acontecer de você pegar um produto mais em conta, você não vai saber lidar com esse produto, como aplicar, como utilizar. Então, comece, simplesmente comece. Vou aplicar agora o lápis de olho na linha d'água, mas eu não vou aplicar em toda a linha d'água, vou aplicar só na metade. Tá pequenininho, gente, meu lápis, mas eu gosto muito de usar esse lápis da Avon. Eu vou aplicar o lápis preto só nessa partezinha aqui.
E como eu tava falando, né, sobre isso da maquiagem, pessoal, sobre o propósito, que maquiar se tornou um propósito pra mim. A mudança que a maquiagem traz na nossa vida. E eu quis trazer isso para outras mulheres. E é incrível, porque isso vai abrindo portas. Além de trazer essa sensação de autoestima, sabe? De se sentir bem, de se sentir bonita, eu quis trazer também o autoconhecimento, a questão de você conhecer a ti mesmo. E, além de tudo, como você pode transformar o seu conhecimento em uma fonte de renda. Pessoal, eu vou aplicar agora uma máscara de cílios. Máscara de cílios não, vou aplicar um delineado. Vou fazer um delineado gatinho. Tô abrindo aqui, ó. É da Mia Make. Abri agora aqui. Vou usar esse delineador da Mia Make. Preto. Vocês vão ouvir algum barulho aí, gente? Porque minha filha tá aqui, preparando o café dela. E aí vai sair aí o barulho. Então, transformar o seu hobby, o seu conhecimento em uma fonte de renda. Como fazer isso? Como eu falei, que eu iniciei na maquiagem, fazendo maquiagem, atendimento de maquiagem. Hoje eu dou curso, estou aqui no YouTube e em muitas outras plataformas. E essas plataformas, elas nos pagam para que a gente possa produzir esses conteúdos. Então, você pode começar com o que você tem. Comece, crie um canal no YouTube e comece. Porque se você vier aqui nos meus vídeos e puxar lá os primeiros vídeos, vocês vão ver que eu mal sabia me maquiar e que eu mal tinha produtos, mas eu comecei. Gente, eu vou parar de falar um pouquinho para fazer aqui o delineado, senão vai ficar tudo borrado. Coloquei aqui em cima, tá? Uhum. Pôs em cima da pia? Não, em cima da mesinha. Ah, tá bom. Ficou um pouquinho pra baixo esse delineado. Eu vou ter que dar um cortezinho nele aqui, que eu não gostei muito assim, não. É porque minha pálpebra é caída, ó. Como que desceu a pálpebra. Se eu fizer assim, ele sobe, mas olha como que desceu. Então, eu vou mudar um pouquinho esse delineado. Tô olhando pro lado, pessoal, porque eu tô olhando pra... Tô sem o espelho agora, eu tô olhando pra câmera. Vou fazer um truquezinho aqui, ó. Nossa, gente, acho que eu fiz uma bagunça. O que foi, filha? Esse café aqui é bom? Esse aqui, ó. Café com leite? É. É gostoso. Ah, vou fazer pra mim. Não tem cappuccino também. Então eu não sei. Gente, ficou bem estranho, ó. Esse aqui eu não tomei ainda. Mas eu vou consertar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como que conserta. Vou fazer do outro lado. O vídeo vai ficar grande, mas eu não quero cortar. Quero deixar o vídeo assim mesmo. Porque, como eu falei, quero mostrar a realidade pra vocês. E aí, minha filha tá aqui. Fazendo o café dela. Vai sair o barulho da máquina do café, gente. É, essa máquina faz um mó barulho. Café expresso, e a máquina faz barulho. Em cima da pelezinha, ó, aquela pele, ó, em cima da pele, eu faço o traço. Puxo o traço do delineado em cima da pele, ó. Quando eu faço assim vai ficar um pouco fora, mas quando a pele volta pro lugar, fica direitinho. Agora eu vou pegar um corretivo pra poder arrumar isso aqui que ficou caído, ó. Esse lado ficou caído, esse aqui já ficou mais direitinho. Então, vamos arrumar agora com corretivo. Peguei um pincel aqui, ó, língua de gato, tá vendo? Bem fininho.
E vou fazer com a base mesmo, não vou fazer com corretivo não, vou fazer com a base, porque como essa base é uma base de alta cobertura, né, não vou colocar o corretivo não. Ai, meu Deus, a base tá acabando já. Ó, coloquei aqui a base. E aí, vou fazer o recorte com ela. Peguei aqui. E vou fazer o recorte. Olha. Viu? Aí vai ficar direitinho. Vou fazer do outro lado também o recorte. Vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, pessoal, mas eu quero compartilhar com vocês essa realidade. Pronto, agora eu vou vir com a esponjinha, deixa eu pegar a esponjinha e vou dar batidinha para esfumar. Então, como eu tava falando, comece com o que você tem, comece de onde você está, não se preocupe. Com o tempo, as pessoas vão confiar no seu trabalho, vão confiar no que você tá fazendo. Elas vão respeitar na realidade, né? Porque no início é muito difícil. As pessoas, elas agregam muito o valor monetário nas coisas, só que nem tudo, gente, é sobre dinheiro. Como eu falei, às vezes é sobre propósito. E com o tempo você tem a recompensa da sua busca aí pelo seu propósito, porque hoje, a minha maquiagem, hoje, meu atendimento, ele não é caro. Mas hoje, em 1 hora de atendimento, eu faço R$150 em 1 hora. Só que o meu atendimento, na verdade, ele não leva 1 hora, né? Que é outra coisa que com o tempo, com a prática, você vai ganhando mais agilidade. E aí, com certeza, você não vai levar 1 hora para fazer uma maquiagem. Então, em menos, né? Às vezes em 30, 40 minutos, eu faço R$150. E aí talvez você se pergunte, ah, mas você tem uma agenda assim, muito ampla, que tem muito serviço? Eu tenho uma agenda que pra mim é o que cabe a mim, porque o meu tempo com a minha família, com a minha filha, são coisas que pra mim essa é a minha prioridade. Mas eu tenho, além disso, né, vem os cursos, vocês viram uma mãozinha aí, né? Além disso, tem os cursos, que eu ministro cursos, tem os meus livros, e tem o canal no YouTube e outras plataformas, como eu falei, né? Em que nós que estamos trabalhando, né, compartilhando conhecimento, somos reconhecidos, graças a Deus por isso. E aí somos pagos também, né? Por dedicar o nosso tempo, o nosso conhecimento, por estar compartilhando aqui com vocês. Então, amiga, simplesmente confia. Confia no que você quer, na sua visão de futuro, para sua família, para os seus filhos, e faz. Desde que você não esteja fazendo nada que vai denegrir a imagem de outra pessoa ou a sua própria imagem, que não vai contra os seus princípios, só confia e vai, porque com certeza você vai colher os frutos, os bons frutos do seu trabalho, né, do resultado aí do seu esforço. Isso é muito importante. Gente, agora eu vou passar um batom vermelho. Lembre que eu não apliquei pó ainda no meu rosto, né? Como eu tenho uma pele madura, eu não vou aplicar muito pó, porque a gente tem que tomar cuidado, porque senão dá ruim, né? Mas vamos lá, vou aplicar o batom agora. Eu vou usar o batom vermelho da Color Trend, da Avon Delicious. Eu vou usar esse batom. Ele é muito gostosinho, gente, de aplicar esse batom. Uma delícia mesmo. Delicious. Outra coisa que eu não fazia era usar batom vermelho. Tinha muita vergonha de usar batom vermelho. E aí eu comecei a me perguntar, por que eu tenho vergonha de usar batom vermelho? Se eu acho bonito, por que eu não uso? E eu descobri que eu não usava porque eu tinha vergonha do julgamento das pessoas. E o que as pessoas
pensam, né, é sobre elas. Muitas vezes não é sobre a gente. E às vezes a pessoa olha e fala, ah, eu não gosto de batom vermelho. Ou seja, ela tá falando que ela não gosta de batom vermelho. Não significa que você não tem que gostar. Então eu quebrei essa... Como que eu vou dizer, né? Essa coisa, sabe? De, que eu não gosto, que eu não posso. É sobre a minha imagem, é sobre como eu me vejo, não é sobre como o outro quer me ver, né? Porque se trata de mim, não do outro. Então, eu comecei a usar batom vermelho. Gente, eu amo batom vermelho. Agora eu vou vir com o pó da Mate Real, da Avon Color Trend. E eu vou aplicar esse pó em todo o meu rosto. Vou passar com esse pincelzinho pequeno mesmo. Porque, como eu já usei o contorno em pó, já usei o pó banana, que também foi em pó, né? Usei aí o blush, muitos outros produtos em pó. Não precisa eu vir com muito pó, né? Porque já selou muita coisa aqui. Então, eu vou vir com um pouquinho pó mesmo, pra tá selando aí o restante da minha pele. E agora eu vou vir com esse pó compacto, vou aplicar também um pouco aqui no meu pescoço. Pessoal, terminei a make, esse é o resultado. Ó, quando eu faço assim, o delineado ele sobe e fica fora, tá vendo? Mas normalmente eu tô assim, né? Porque minha pálpebra é caída, então ela desce e aí fica bem direitinho. Gente, tem uma abelha voando aqui dentro de casa. Voando aqui, tem muita natureza aqui em volta no meu quintal, sabe? Então tem passarinho, vocês devem estar ouvindo tudo aí, mas enfim. É isso, gente. O resultado da make é essa. Eu gosto muito desse estilo de maquiagem, eu espero que vocês também gostem. E reproduza aí na sua casa e deixe aqui nos comentários o que você achou. E como eu falei, confia em você, confia no que você quer, que com certeza você vai descobrir o seu propósito e vai fazer uma transformação não só na sua vida, mas na vida das pessoas à sua volta. E com o tempo, a sua família também vai estar te apoiando, vai estar confiando aí no seu trabalho e tá falando com orgulho sobre você e tudo mais. Então é isso, gente. Vou deixar aqui para vocês uma foto do antes e depois, mas espero que vocês tenham aí sucesso na jornada de vocês, quaisquer que sejam elas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado desta conversa de hoje e até a próxima. Forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.